O apresentador da Praça é Nossa, Carlos Alberto de Nóbrega, mostrou que não existe idade para ser um idiota, porque na participação dele à Roda Viva, ele disse que o Brasil está do jeito que está porque é governado por Lula, alguém que não tem diploma ginasial, querendo dar um ar de superioridade ao presidente. Mas Carlos Alberto se mostrou um analfabeto funcional, porque basta pegar todos os indicadores econômicos que nós vamos ver uma melhora de Lula com relação ao antigo governo. Carlos Alberto é, na verdade, um ressentido fracassado que encontra acolhimento justamente no bolsonarismo, um movimento religioso, como nós vimos nas declarações do André Valadão, pastor bolsonarista, que dá uma autorização espiritual para esses comportamentos do Carlos Alberto e até piores. O que você achou da declaração do Carlos Alberto? Ele foi um tolo? E o que você achou das declarações do André Valadão? Deixe seu like se você concorda que Valadão e Carlos Alberto são tontos e se inscreva no canal. A fala do Carlos Alberto aconteceu na participação dele no programa Roda Viva da TV Cultura. E ele falou, em determinado momento da entrevista, que o Brasil está do jeito que está porque é governado por um analfabeto. Ele não usou exatamente essa palavra analfabeto, mas falou assim, é alguém que não tem diploma universitário. É alguém que não tem nem diploma ginasial. E é interessante porque o Silvio Santos também não possui diploma universitário. Ele acha a mesma coisa do Silvio Santos? É claro que ele não vai falar isso. Mas, de certo modo, eu até tiro o meu chapéu para o Carlos Alberto, porque ele mostrou todo o preconceito dele ao vivo. Ele expôs. Porque essa fala de desdém, essa fala superior, ela é compartilhada por várias pessoas da direita, vários jornalistas inclusive, jornalistas que se acham mais inteligentes e mais superiores ao Lula, sendo que eles também não possuem um diploma universitário. Mário Sabino, colunista da Veja e do Metrópolis, é um deles. Eu já procurei em vários locais da internet, não achei a formação acadêmica do Mário Sabino, mas ele se acha super superior ao Lula, mas não tem diploma. Então essa fala do Carlos Alberto, ela possui eco em várias pessoas da direita. Carlos Alberto, que mostra um ressentimento, ele é alguém amargurado. Você olha para o rosto do Carlos Alberto e você percebe que ele é um fracassado, tipicamente bolsonarista. O fracassado não é aquele que teve insucesso na vida, isso nós temos que diferenciar. O fracassado é aquele que teve um insucesso na vida e não conseguiu superar esse insucesso, guardando um ressentimento. Pega o casamento dele com a Andréa da Nóbrega. Ela falou que o Carlos Alberto a ameaçava. Eles ficaram 22 anos morando juntos e ele a ameaçava. Olha só o relacionamento deles. Ele não queria morar junto com ela porque ele preferia morar sozinho. É alguém amargurado. E por isso que ele é um bolsonarista que defende o Bolsonaro, defendeu o Bolsonaro no Roda Viva. E o que é interessante é que é justamente no bolsonarismo que esses fracassados como Carlos Alberto de Nóbrega e vários outros encontram um abrigo, porque o bolsonarismo é um movimento do ressentimento. Todo bolsonarista é um fracassado, pode pegar todos eles. Carlos Alberto de Nóbrega, Paulo Guedes, que era ministro da Economia do governo Bolsonaro. A Thaís Oyama revelou no livro dela Tormenta, os bastidores do governo Bolsonaro, que o Paulo Guedes ele era um ressentido porque não tinha conseguido virar professor da FGV nem da PUC-Rio. O Mamãe Falei, o Arthur Doval, é um ressentido, um fracassado porque ele foi reprovado no vestibular para a Universidade de São Paulo. Ele guarda ressentimento da USP até hoje. E todos os bolsonaristas, Carluxo, que é o mais fracassado que o Carluxo, é só pegar. Todo bolsonarista tem na sua essência, no seu âmago, um fracasso. E esse movimento dos fracassados deixou de ser somente um movimento político. Isso é muito importante que nós temos que entender. E virou um movimento religioso. É um movimento que possui interpretações próprias das escrituras. É um movimento que possui dogmas próprios. Inclusive, até mesmo uma igreja própria, que é a Igreja Batista da Lagoinha. A Igreja Batista da Lagoinha não é uma igreja neopentecostal cristã, não. É uma igreja bolsonarista. Foi lá que Damares confidenciou as suas experiências na goiabeira. Foi lá também que Michele fez os seus discursos. E é exatamente nessa igreja que André Valadão é pastor. Nós já estamos falando desde o dia 30 de novembro. Tem um vídeo aqui no canal falando justamente que a Igreja Batista da Lagoinha não é uma igreja evangélica, mas uma igreja bolsonarista. Link aqui no card. E é muito interessante que, praticamente no mesmo momento que o Carlos Alberto expôs os seus preconceitos, as suas frustrações ao vivo na TV Cultura, o André Valadão fez aquela pregação, fazendo uma interpretação distorcida do Antigo Testamento, pegando uma fala de Gênesis para promover Atos
para promover desinformação a respeito de um grupo, uma minoria, que é muito difícil comentar sobre isso aqui no canal, ainda mais porque nós estamos falando de aspectos espirituais, então pode ser visto como um preconceito, é complicado isso, mas pessoas que são iguais ao Fabiano Contarato, ao John Willis, entendeu? A fala dele é uma fala completamente distorcida. Então o que ele faz? Ele pega uma interpretação, uma passagem do Antigo Testamento e a interpreta e a distorce para se adequar ao bolsonarismo. Está aí as interpretações particulares do Bolsonaro, que o bolsonarismo faz das leituras religiosas. Como, por exemplo, autorização para uso de armas, autorização para violência, algo que você não vai encontrar em nenhuma outra religião. Você não vai encontrar isso nas vertentes cristãs, que são vertentes que têm a proteção da vida. Mas o que André Valadão fez não foi a proteção da vida, mas sim, perdão, bati no microfone, mas sim colocar a vida de terceiros em risco, porque ele prega a perseguição. A perseguição. E depois, quando a justiça bate na porta dele, ele fala assim, ah não, estou sendo interpretado de modo equivocado. Interpretado nada. Nenhuma outra doutrina cristã coloca a vida em risco como o bolsonarismo. E essas interpretações equivocadas, ou melhor, distorcidas, para poderem lucrar, independentemente de qual forma. Só que isso tudo é muito perigoso. Pelo seguinte, quando você tem um líder espiritual ou religioso, como o André Valadão, distorcendo e interpretando, adequando as falas da Bíblia ao bolsonarismo, parece que existe uma autorização superior ou uma autorização espiritual, divina, para que determinados tipos de comportamento possam ser realizados. Então todos esses fracassados, todos esses frustrados, eles acabam encontrando ali uma forma de expor, uma forma de colocar para fora com autorização religiosa os seus próprios preconceitos, as suas próprias frustrações, as suas próprias vontades violentas. Isso é muito perigoso. Porque há uma deturpação da moral e de valores religiosos que acabam servindo a todos esses preconceitos bolsonaristas e a todos esses atos violentos que os bolsonaristas muitas vezes eles querem externalizar, mas eles não podem porque existe uma moral, mas essa moral ela se torna distorcida ao entrar nesse tipo de religião, como é a religião bolsonarista. E já falamos amplamente a respeito de tudo isso aqui no canal, em vários outros vídeos. Nós estamos desde 2020 falando da religião bolsonarista, como o bolsonarismo é uma religião. Nós falamos isso aqui no livro, o Idaí Desmitificando a Farsa Bolsonaro. Falamos que o bolsonarismo era uma religião e agora cada vez mais isso está sendo confirmado. Inclusive teve uma passagem muito interessante na Copa do Mundo de 2022. Link aqui no card, nós comentamos isso, inclusive. O Brasil ele estava estreando na Copa do Mundo contra a Sérvia e vários manifestantes bolsonaristas que estavam ali na rodovia Anhanguera, vestidos com a camisa do Brasil, vaiavam a seleção brasileira, eles que se diziam patriotas, porque a seleção brasileira era uma repetição daquela política romana do pão e circo. E por conta disso, a seleção brasileira ela estaria distraindo a população brasileira da verdadeira luta que era o Bolsonaro. Porque a religião deles era o Brasil. A reportagem do UOL captou isso. Eles falam, não, a minha religião é o Brasil. Não tô nem aí pra seleção brasileira, mas você tá usando a camisa da seleção, mas não tô nem aí. A minha religião é Brasil, a minha religião é Bolsonaro, a minha religião é o bolsonarismo. Porque é ali que eles encontram a autorização para externalizarem todas as suas frustrações, todas as suas amarguras, despejando assim contra terceiros. Carlos Alberto de Nóbrega, alguém formado, ele é formado em Direito pela UFRJ, uma faculdade muito boa. Mas mesmo assim, um fracassado que não conseguiu superar os insucessos que ele teve na vida. Assim como o André Valadão, possivelmente alguém que acaba fazendo parte do grupo que ele quer perseguir, mas que ele não pôde externalizar e mostrar quem ele realmente é. E é por conta desse discurso político ou religioso que eu sempre falo para vocês que o maior ou a maior expoente do bolsonarismo que tem condições de herdar o capital político de Bolsonaro na sua totalidade e expandi-lo é Michele Bolsonaro. Porque ela é a figura que consegue pegar o discurso político colocando assim, ou pegar o discurso político e fim religioso. Bolsonaro não faz isso, Flávio não faz isso, nenhum outro político faz como Michele faz. Talvez Nicolas Ferreira. Só que Nicolas Ferreira, ele é muito jovem para isso, mas ele é um deputado, ele é um parlamentar que
consegue também fazer essa fusão do discurso político com o discurso religioso. Não chama atenção, né? Ou melhor, não é surpreendente que ele persiga tanto a deputada Duda Salabert, colocando em prática aquilo que o André Valadão falou na sua pregação mais recente. Muito interessante. Ele que é amigo do André Valadão, ele que frequenta a Igreja Batista da Lagoinha, ele que tem fotos, vídeos ao lado do André Valadão. Não é só coincidência. Não achem que é só uma coincidência. Isso é um movimento que talvez seja até inconsciente por parte dos bolsonaristas, da forma como eles se sentem tão identificados com as pregações da Igreja Batista da Lagoinha. Se tornou um movimento religioso, o que torna tudo muito mais perigoso.